E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube nesta segunda-feira à noite para a gente falar de mais uma contratação do Santos. Trata-se do zagueiro paraguaio Alexis Duarte, jogador que estava atuando no futebol europeu, mais especificamente no Spartak Moscou, tá? Essa notícia nós vamos comentar aqui e tem vários assuntos também, a solidez da defesa do Santos nessa partida de ontem contra o Fluminense. E muito mais, e muito mais. Então, antes de falar sobre tudo isso, não vou perder tempo, né? Eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like, ative o sininho e hypa esse vídeo. Vocês sabem que eu preciso disso tudo para fazer continuar expandindo esse canal pelo YouTube, tá bom? Gente, é o seguinte, hein? Essa notícia do Alexis Duarte é uma notícia que foi dada há pouco no UOL pelo jornalista argentino, o César Luiz Melo. César Luiz Melo, ele que deu essa notícia. Vamos falar sobre tudo isso, mas vocês sabem, né? A Golcase é a parceira desse canal. E eu queria deixar claro para vocês que há promoções muito interessantes da Golcase nesse mês de setembro. Hoje é o dia 1º de setembro. Então eu queria mostrar para vocês o que é que a Golcase está preparando. Por exemplo, as garrafas Fresh, tá vendo? Tá? Essa daqui, que eu sempre mostro para vocês e vocês gostam. Eu também, tá? Base de silicone. Essa garrafa Fresh, ela está saindo a partir de R$ 161,50 usando o meu cupom, hein? O Gol Sormani. Antes, custava R$ 169,90. Veja, agora, a partir de R$ 161,50, estava por R$ 169,90. Não se esqueçam, usem sempre o meu cupom. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês. A garrafa Urban, essa daqui, tá vendo? Tá? A Urban, ela estava saindo por menos de R$100. Agora ela está saindo por menos de 80. Tá vendo só? Por menos de 80. Lembra do Copo Life? Que esse baita copo lindo aqui que eu mostro para vocês. Tá vendo? Copo Life. O Copo Life, ele estava saindo por menos de 230. E agora está saindo por menos de 129, gente. Por menos de 129. Sempre usando o meu cupom. Não se esqueça. Capinha de vídeo? Olha elas aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Você compra uma, leva duas. Cada uma sai por menos de R$25. Ah, senhor, mas você só mostra essa, só tem essa daí? Não, aqui, ó. Olha aqui. Dá uma olhada. Olha aqui. Olha aqui. Tá vendo? Tem bastante capinha, gente. Tem bastante capinha. Você compra uma, leva duas. Cada uma saindo por menos de R$25. Tá bom? Gente, então vamos lá. Vamos falar aí dessa contratação do Santos. Do zagueiro paraguaio, o Alex Duarte. Vamos lá. Alex Duarte. Vou ler aqui o texto do Merlo. Acabou de sair no UOL. Isso é importante. O Santos está pagando 4 milhões de dólares pelo jogador, algo em torno de 22 milhões de reais, tá? O jogador tem 25 anos e vai assinar um contrato de 4 anos com o Santos. 4 anos com o Santos. O Spartak Moscou não queria vender o jogador, tá? Mas o atleta fez pressão, ele queria voltar para a América do Sul, jogar no Santos, ao lado do Neymar, e o negócio acabou dando certo. E ele é esperado em São Paulo amanhã, até porque as inscrições terminam amanhã à noite. Quando der 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, se não apareceu lá na CBF, companheiro, até logo. Aí já passa a ser o dia 3 de setembro. Então tem que ser muito ágil o Santos nesse momento para não perder a inscrição desse jogador, tá? Eu vou abrir aqui o Alexis Duarte, vou pegar aqui alguns dados dele para que a gente possa falar para vocês aqui, tá? Como eu falei agora há pouco, ele tem 25 anos, tem 1,85 m de altura, tá bom? E é um jogador da seleção do Paraguai. E é um jogador da seleção do Paraguai também. Então é importante isso, porque a gente pega um jogador experiente e o Santos precisa realmente agora deixar o seu time mais experiente, no sentido de que o campeonato está se afunilando, a pressão está aumentando. E a pressão está aumentando.
Então, quanto mais jogadores experientes você tiver no time, teoricamente, melhor é para suportar a pressão da torcida, a pressão da mídia, a pressão interna dos dirigentes. Então, o Vojvoda deixou claro isso ontem, inclusive na entrevista coletiva. Por quê? Porque logo de cara, na primeira pergunta que fizeram para ele, perguntaram para ele sobre por que ele não usou o Bom Tempo, por que ele não colocou o Robinho Júnior, por que ele não usou o Souza. E ele deixou claro, pessoal, eles vão jogar, entendeu? Mas nesse momento, como a casa está um pouco bagunçada ainda, ele não disse nessas palavras, mas eu interpretei dessa maneira, como a casa está um pouco bagunçada ainda, eu preciso dar experiência para esse time, para os caras não sentirem a pressão. Você pega um jogador experiente como o Guilherme, por exemplo, ele sentiu a pressão depois daquela derrota para o Vasco, quando a torcida foi lá e invadiu o CT, e tanto é que ele nem jogou contra o Bahia, ele não foi, falou, não tinha cabeça para isso. Imagina um garoto de 18, 19, 20 anos, o Guilherme já é um quase trintão, então ele deixou claro isso, e essa contratação do Alexis Duarte vem nesse sentido. Então como é que ficaria o Santos? A gente imaginando com o Alexis Duarte. Vai ficar o Alexis Duarte, muito provavelmente, o Zaire Romero. O Zaire Romero não. O Adonis Frias. O Zaire Romero não deu certo. Então veio o Alexis Duarte. Então o Adonis Frias e o Alexis Duarte. Ah, Sormani, tem o Luan Pérez. Legal. Esse tipo de dor de cabeça a gente gosta, né? Ó, o cara vai ter que se virar. Mas Sormani, tem o Zé Ivaldo também. Jogou bola ontem, hein, gente? E eu vou falar daqui a pouquinho para vocês sobre a solidez defensiva do Santos. Perdão, no jogo de ontem contra o Fluminense. Então, quer dizer, chegaram dois zagueiros, tá? Dois zagueiros. O Adonis Frias e agora o Alexis Duarte. Chegou um jogador de meio campo, o Vitor Hugo. E chegou o centroavante, o Lautaro, tá? O Vitor Hugo e o Lautaro estão vindo emprestados. O Santos pagou um turuzinho para ter o Lautaro. Não sei se ele pagou para ter o Vitor Hugo. De qualquer maneira, o Santos gastou 8 milhões de dólares, pelo que eu leio, para contratar dois zagueiros. Dois zagueiros. Quer dizer, o que acontece? O Santos vendeu o Luca Meireles para contratar dois zagueiros. Luca Meireles, que era uma promessa na base do Santos. Dois zagueiros que podem chegar no Santos e não dá certo. Vocês lembram do Velasquez, o uruguaio que jogou no Santos no ano do rebaixamento. Não deu certo. Era um cara que jogava na Espanha, veio para cá e não deu, experiente, veio para cá e não deu certo. Entendeu? A teoria é uma coisa, a prática é outra. A gente via no Luca Meireles um potencial gigantesco. E o Santos praticamente doou esse jogador para o Shakhtar da Ucrânia por 12 milhões de euros. E agora por 8 milhões de dólares, que deve dar uns 7 milhões e meio de euros, o Santos contrata dois zagueiros, usando evidentemente esse dinheiro. Mas na verdade, eu estava vendo, só chega em 12 milhões de euros se atingir metas, isso é um bônus, se atingir metas. E as metas são facilmente atingíveis. Então deve chegar em 12 milhões de euros mesmo a negociação do Luca Meireles. Então, pessoal, se tudo isso aí de fato vai dar tempo de inscrever o Alex Duarte, não vai ter problema nenhum. O que a gente começa a imaginar do Santos para os próximos jogos, quando tiver todo mundo em forma? Eu imagino o seguinte, então, agora. Brasão, eu colocaria o Igor Vinícius de lateral direito, o Mike não está correspondendo, é hora de dar chance para o Igor Vinícius. Então, Brasão, Igor Vinícius, aí você tem o Adonis Frias, o Alex Duarte, ou o Luan Pérez, ou o Adonis ou o Luan Pérez, e na esquerda o Escobar, tá? A gente adora o Souza, mas não dá, gente. O Alex, eu já falei para vocês aqui várias vezes, o Escobar é mais jogador do que o Souza nesse momento. Ele marca mais. É difícil jogar do lado dele. Ele é perfeito? Não. Tanto que no primeiro tempo sai aquela jogada perigosa que o Zé Ivaldo corta em cima do Escobar. Saiu por ali. Mas que ele dá uma solidez defensiva maior que o Souza, isso ele dá, na minha opinião. Então, Brasão, Igor Vinícius, um desses três zagueiros, Alexis Duarte, o Frias ou o Luan Pérez, e o Escobar na esquerda. Rezar para que nesse jogo contra o Atlético, o Arão já esteja em forma. Rezar. São 14 dias até lá. 14 dias, tá? Que até lá ele já possa deixar o departamento médico e começar a jogar. E que nesse período o Santos faça aí pelo menos uns 2 jogos treinos para que a gente possa ver o Arão em movimentação. Então, o Arão no meio campo, eu colocaria o Bom Tempo e do lado esquerdo ali eu colocaria o Vitor Hugo.
se eles corresponderem. Senhor, mano, mas você vai tirar o Zé Rafael, ele fez o segundo tempo bom. Fez, mas ele está destoando. Mas se a gente for usar a lógica do Vojvoda, você não vai fazer o meio campo com dois moleques, Vitor Hugo e o Bom Tempo, no momento que o Santos está ainda com a casa bagunçada. Então, muito provavelmente, que ele vai jogar com o Arão, Zé Rafael e o Vitor Hugo, se o Vitor Hugo corresponder. Ou o Bom Tempo. E na frente? Aí ficam as dúvidas, né? Quem vai jogar? O Cavaleiro de novo? Não vai ser o Cavaleiro, vai ser o Roleiser. O centroavante vai ser o Lautaro Martinez e o outro atacante vai ser o Neymar. Ou seja, gente, você pergunta para mim, e o Cavaleiro? E o Guarreal? E o Guilherme? E o Tiquinho? E o David Washington? Veja que agora o Santos começou a dar uma encorpada no elenco. Isso é muito importante. Até porque no jogo contra o Atlético Mineiro, o Roleiser não vai jogar. Quando eu escalei esse time, eu pensei no campeonato como um todo. O Roleiser não vai jogar. E talvez o Neymar não jogue, porque o campo do Atlético é sintético. Vocês se lembram, depois daquele jogo do Santos contra o Juventude, que o Santos venceu no Morumbi por 3-1, ele falou assim, eu acho praticamente, o GE insiste em não colocar essa palavra, e ela faz toda a diferença. O GE sempre escreve que o Neymar disse que é impossível jogar no Allianz Parque. O Neymar não disse isso. O GE erra, já errou várias vezes. Ele disse praticamente impossível. Uma coisa é praticamente impossível, outra coisa é impossível. Se você coloca praticamente impossível, você dá a possibilidade de ter uma reviravolta e você jogar. Então o GE, todas as vezes que ele faz matéria falando sobre isso, eles omitem essa palavra praticamente, que é importantíssima você colocar, porque o Neymar não descarta 100% a atuação dele no campo sintético. Olha, é praticamente impossível, mas, de repente, se precisar eu jogo, entendeu? Então, pode ser algo desse tipo nessa partida contra o Atlético. Praticamente, teremos o Neymar, impossível vermos o Neymar jogar, pelo que ele declarou. Ele não disse que não vai jogar, vocês entenderam? Então, alô, pessoal do GE, ô, seu editor, dá uma ajeitadinha aí, velho. Eu leio sempre vocês aí, gosto de vocês, é referência aqui para mim, pro meu canal, entendeu? Aliás, para todo mundo adora o GE, todo o site do UOL, Trivela, Diário do Peixe, Meu Peixão, Tribuna, eu vou lendo tudo, eu leio tudo, e o GE tá entre os melhores, mas dá uma arrumadinha nesse negócio aí, que tá precisando, tá bom? Gente, então é isso, o Santos contratou no final da tarde de hoje o zagueiro Alex Duarte, paraguaio de 1,85 m de altura e 25 anos. É a nova contratação do Santos, tá? Por falar em zagueiro, eu queria mostrar para vocês a solidez da defesa do Santos no jogo contra o Fluminense. Foi uma maravilha, gente. Foi uma maravilha. Eu adorei o que vi. O Santos praticamente não foi ameaçado pelo Fluminense o jogo todo. O Fluminense, ele se resumiu a jogar o primeiro tempo contra o Santos. Teve lá aquelas duas disputas de bola do Brasão contra o colombiano na esquerda, esqueci o nome dele. Aliás, ficou uma avenida no braço do Brasão. Não sei se vocês viram. E aí ele até colocou no Instagram dele. Ainda tive que ouvir do árbitro que foi uma entrada leve. Tá uma avenida dele aqui. Tá uma avenida. Uma avenida. Gente, nem cartão amarelo o jogador do Fluminense recebeu. Nada. Nem cartão amarelo ele recebeu. Zero. Entendeu? Então, a exceção dessas duas jogadas no primeiro tempo, no segundo tempo não aconteceu nada. Absolutamente nada. O Santos dominou completamente o Fluminense. Eu estou pegando aqui uma arte que eu preparei para vocês aqui, para vocês darem uma olhada olha, já tá aqui na mão. Dê uma olhada nessa arte aqui, nas finalizações do Fluminense no segundo tempo. Dá uma olhada, olha aí. O Santos deu 6 finalizações no segundo tempo, Fluminense, nenhuma. Veja só, os dados do Fluminense relativos a finalizações no segundo tempo, tá zerado em tudo. O Santos finalizou 6 vezes, 2 foram no gol, tá? Nenhuma na trave, 2 para fora,
Dois chutes foram defendidos pelo goleiro Fábio, 4 finalizações dentro da área e 2 finalizações para fora. O Fluminense está zerado. Aí você vai dizer para mim, isso aí é do SofaScore, gente, é bom dizer isso. Você vai dizer para mim, mas Sormani, mas teve aquele chute lá do Cano, que ele chutou a bola, foi lá na arquibancada. Aquela jogada estava parada, tá? O bandeirinha marcou impedimento. Pouca gente viu isso. O site do SofaScore, o pessoal viu. Então, é tudo zerado no segundo tempo para o Fluminense. Então, vejam vocês como foi sólida a defesa do Santos nesse segundo tempo contra o Fluminense. Agora, vocês querem dar uma olhada? Vou pegar aqui para vocês também uma outra arte que eu preparei, tá? Então, eu estou comparando o jogo do Fluminense, que foi em mando do Santos, do Vasco, que foi mando do Santos, e do Juventude, que também foi mando do Santos. Dê uma olhada. Olha aí, tá? Jogo contra o Fluminense. Vocês estão vendo aí. No jogo todo, o Fluminense chutou 5 bolas no gol do Santos, tá? No jogo, o Santos está do lado esquerdo, sempre o verdinho, porque o verdinho é o mandante. O azul é o visitante. Então lá, vocês estão vendo. Fluminense, 5 finalizações. O jogo todo. Olha contra o Vasco, 14 do Vasco. Olha o Juventude, 20. Finalizações do gol do Fluminense. Nenhuma. Do Vasco, 9. Do Juventude, 10. Entendeu? Finalizações, eu acho que essa... Olha, aí aparece na trave nenhuma do Fluminense, uma do Vasco e uma do Juventude. Para fora, 3 do Fluminense, uma do Vasco e 7 do Juventude. O Vasco só teve um para fora, porque os que eles acertaram o gol. Foi um jogo que nunca mais o Vasco vai acertar na vida dele, mas acertou, paciência, que nós podemos fazer. Chutes defendidos pelo goleiro Brazão. Contra o Fluminense, 2. Contra o Vasco, 4. Contra o Juventude, 3. Finalizações dentro da área do Fluminense, no jogo de ontem. Só 2, o jogo todo. O Vasco, 8. Olha o Juventude, 11. E finalizações fora da área, 3 do Fluminense, 6 do Vasco e 9 do Juventude. Então vocês estão vendo aí essa arte que eu preparei. Os jogos contra Vasco e Juventude foram do time dirigido pelo Kleber Xavier. E o jogo contra o Fluminense, o jogo que foi a estreia do Vojvoda como treinador do Santos. Então, gente, vocês vejam só a solidez defensiva do Santos nessa partida. Isso é muito bom. Desde o jogo contra o Flamengo, o Santos não tomava gol. Aquele foi o último jogo do Santos, o Santos não sofreu gol. De lá para cá, todos os jogos, peraí que eu vou pegar aqui para vocês, para ver exatamente quantos jogos o Santos passou sofrendo gol desde o jogo contra o Flamengo. Foi 1-0, gol do Neymar no finalzinho do primeiro tempo, vocês se lembram, né? Então, olha, lá, tá ali, Santos e Flamengo. Tá? O Santos ganhou por 1-0, depois ele perdeu de 3 do Mirassol, 3-0, perdeu para o Internacional por 2-1, empatou com o Sport em 2-2, ele venceu o Juventude por 3-1, o Cruzeiro por 2-1, perdeu do Vasco de 6 e do Bahia de 2, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos seguidos o Santos tomando gol. Isso, aquele time dirigido pelo medíocre Kleber Xavier. É um técnico medíocre, gente. Aliás, foi o primeiro trabalho dele como treinador. Estou muito curioso para ver quem é que vai empregar. E vai aparecer proposta de Goiás, Sport, Vila Nova, e por aí vai. Eu duvido que algum time da elite do futebol do Brasil vá oferecer emprego para o Kleber Xavier depois do trabalho patético que ele fez diante do Santos. Então, gente, é isso aí. Eu acho que muito dessa solidez defensiva do Santos tem a ver com o desempenho do Zé Ivaldo. Gostei muito. Senhor Mano, o Santos contratou 2 zagueiros. Ótimo. Então ele tem 2 zagueiros que estão acabando de chegar, tem o Zé Ivaldo, tem o Luan Pérez, tá? Então 4 zagueiros aí, numa super emergência, já tem o Luizão. Vai. Então agora o Santos tem zagueiro. Agora o Santos tá bem protegido nessa questão de zagueiros, tá? Gente, outra coisa que eu separei para vocês aqui foi o seguinte, que deixa eu mostrar aqui para vocês, estou separando aqui, olha, o Santos contratou, papapá. É isso daqui, pessoal.
Tá ali no Diário do Peixe. Eles sempre fazem isso, eu acho muito bacana, para a gente ter uma ideia em relação ao faturamento do Santos nos jogos, quando ele é mandante, lógico, quando ele é visitante ele não ganha nada. Esse jogo do Santos contra o Fluminense na Vila Belmiro, o Santos teve um lucro de 352.580 reais. 352.580 reais. Tá? Mixaria, né? Mixaria. Agora, comparem com o jogo contra o Vasco da Gama. Contra o Vasco deu 1.954.758 reais. 1.900.000, tá? 1.950.000, 2 milhões para arredondar. Desse jogo contra o Fluminense, vamos arredondar também, 360 mil. 2 milhões para 360 mil. E é por isso que o Santos precisa de um estádio. E por falar nisso, tem notícias sobre a reforma da Vila Belmiro? Teve lá aquele evento lá na prefeitura, a prefeitura aprovou, etc e tal. Aí foi dito pelo Marcelo Teixeira que agora faltava assinar o contrato. Quanto tempo faz isso? Faz quase um mês. E nada. E nada. É inadmissível o Santos no século XXI jogar numa gaiola como é a Vila Belmiro. Como é a Vila Belmiro. Entendeu? É inconcebível. É inadmissível. Jogou no Morumbi contra o Vasco, 2 milhões de lucro. Jogou ontem na Vila Belmiro contra o Fluminense, 350 mil reais. Inacreditável, né? E ninguém fala na reforma do estádio. Fica lá só a papagaiada do seu Marcelo Teixeira, juntamente com o pessoal da W Torre e prefeito de Santos, político de Santos, deputado, etc e tal. Reforma que é bom? Nada. Anúncio de venda de camarote? Nada. De naming rights? Nada. De cativas? Nada. Entendeu? É inacreditável. Gente, eu queria voltar a falar do braço do brasão. Eu estou falando aqui para vocês, eu vou tentar inserir uma foto do braço dele, tá? Para dizer o seguinte, gente, é um absurdo isso. O árbitro da partida viu o lance. Viu o lance. Então ele viu a avenida que se formou no braço do brasão. E não aconteceu nada. Nem cartão amarelo o jogador do Fluminense tomou. Eu me lembro muito bem, em 1983, quando o Santos faz a final do Brasileiro com o Flamengo, com aquele time do Serginho Chulapa, Paulo Isidoro, Dema, Lino, Rodolfo Rodrigues. O Santos jogou na Vila contra o Guarani. O Guarani tinha um baita time. E o Márcio Rossini era o zagueiro do Santos. O zagueiro, pô, ele batia mesmo, tá? Ele batia pra burro. Esse cara batia bem. E era bom jogador. Ele tirou um filé da coxa do Hernani Badana. O Arnaldo César Coelho apitava esse jogo. Ele pegou e deu cartão amarelo pro Márcio. A hora que ele chegou perto da jogada e viu o filé exposto da coxa do Hernani Banana, ele pegou e expulsou na hora o Márcio Rossini. Na hora, e corretamente. Aconteceu algo semelhante a isso no jogo Santos e Vasco. Com 30 segundos de jogo, o Hugo Moura tirou um filé do rosto do Tiquinho. O árbitro deu cartão amarelo. Mas quando ele... Não precisa de VAR, gente. Quando ele vai lá, ele vê o rosto aberto. Olha, foi no rosto. Não é que foi nas costas ou na bunda. Foi no rosto. O cara tem que olhar para aquilo. Se o cara é bom, o Arnaldo era bom. Esse cara aí, esqueci o nome dele, foi lá para a Copa do Mundo. Eu não vou ficar falando muito disso. Não, mas é bom falar, né? Ramon Abate Abel. Quando o cara vê lá o filé no rosto do Tiquinho, ele fala assim, não vou nem olhar o VAR. Escuta, companheiro, não é amarelo, é vermelho, você tá fora. E o árbitro de ontem, o Wilton Pereira Sampaio, que também teve no Mundial, ao ver a avenida no braço do brasão, o que ele tem que fazer? Cara, eu não tinha visto. Eu achei que era uma entrada leve, mas eu tô vendo aqui que não foi. Meus olhos mostram isso para mim. Então, meu companheiro, você vai tomar um cartão vermelho. Agora, isso não aconteceu por quê? Porque o Santos é um time absolutamente sem representatividade na CBF. Eu já falei para vocês aqui.
O Marcelo Teixeira falando na CBF e nada é a mesma coisa. Porque não acontece nada. Toda hora a gente lê que o Santos protestou na CBF contra isso, contra aquilo, e não acontece nada. Porque ninguém liga. Porque ninguém liga. Se fosse um cara bom, representante do seu time, com poder, com carisma, com força na palavra, na língua, o cara vai lá, fala, chuta a porta, meu companheiro. O cara vai lá no jogo seguinte, apita direitinho. Apita direitinho. Mas o Marcelo Teixeira, e nada, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, quer dizer, o Tiquinho tem um pedaço do rosto exposto, carne saindo, o jogador do Vasco não é expulso. O jogador do Fluminense ontem abriu uma avenida no braço do Brasão, não é expulso. Não é expulso. Os caras inventam um pênalti pro Vasco, naquela jogada do Souza. Esse gol de ontem anulado do Tiquinho estava impedido para mim. Mas se fosse contra o Santos, talvez os caras iam dar um jeito de botar o cara na mesma linha. Iam fazer. Porque o Santos não tem representatividade, gente. Tá bom? Pessoal, eu acho que é isso aí. Tá bom? Então, só para não deixar esquecer. O Santos contratou o Alexis Duarte, zagueiro que era do Spartak Moscou. 25 anos, 1,85 m de altura. Então, a nossa zaga está fechada. O centroavante chegou o Lautaro. Ah, o Lautaro é muito bem. Vamos esperar. Vamos aguardar. Ele é o nosso jogador agora. Vamos ver como é que vai ser. Ele é um jogador que o Santos tem. Vamos aguardar. Vamos torcer para que tudo dê certo. O Arão, vamos torcer para ele se recuperar. Que ele possa jogar contra o Atlético Mineiro. E o Vitor Hugo, que ele possa reprisar no Santos o que ele jogou principalmente na base do Flamengo. Ele é bom jogador, gente. Tá bom? Amanhã a gente volta a se falar. Tchau, tchau.